aqui com o meu amigo Léo Pirão, ele que é muito conhecido aqui de todos e deveria ser mais conhecido, porque Léo é uma pessoa que, quando a gente conversa, a gente ganha com ele, o conhecimento que ele tem, a firmeza que ele tem nas suas posições, é uma pessoa especial. Eu queria que o Léo começasse esse programa contando um pouco da vida dele, como ele chegou até aqui e falando também do trabalho profissional dele. Em primeiro lugar, boa noite, Aurélio. Queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com você, né? Mais do que uma honra para mim receber esse convite aí de uma pessoa aí do seu calibre. Me sinto realmente muito honrado e muito agradecido por estar aqui, por essa oportunidade. E é isso, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas fui criado aqui. Minha família é aqui da Bahia, da Havana brasileira, né? Como a gente costuma chamar, que hoje ela se tornou nessa meca do progressismo. A gente está aqui para mudar isso. Né? Eu tenho 44 anos, a minha família tem uma origem bem humilde, né? Eu acho que essa minha convicção conservadora, ela vem de família, pela história principalmente do meu pai, né? É uma história vencedora. Ele veio de uma família muito pobre, da roça lá, Santo Antônio de Jesus, Castro Alves. Inclusive, teve irmão dele, tio meu, que morreu pequeno, entendeu? De desnutrição. A tia minha que morreu recentemente aí por doença de Chagas, né? Que viveu sempre em casa de taipa. E meu pai foi um cara que venceu na vida, né? Ele pôde dar uma condição muito boa para os filhos, né? Por méritos próprios, né? Numa época que não existia essa coisa do assistencialismo. Estudou sempre em colégio público, meu pai. Tem duas formações, ele é engenheiro civil e é economista. E a história dele é uma coisa que me traz muito orgulho, né? Meu pai, assim, é um herói realmente para mim, pela história de vida dele, sofrida, como ele e minha mãe, né, que foi tão importante também na vida dele, eles conseguiram vencer na vida por méritos próprios, trabalhando, sem ajuda nenhuma do governo. Então, eu acho que se eu desse aí para um esquerdista, para um comunista, eu estaria pegando essa história e jogando no lixo. Então, é uma coisa que me traz muito orgulho e que me trouxe até aqui, né, essa nossa conversa. E sou formado, eu trabalhei muito tempo com publicidade, mais de 20 anos, fui dono de agência de propaganda durante 10 anos, e por um momento resolvi sair um pouco do mercado, me dedicar a outros projetos, e até porque essa coisa de conservadorismo e área de comunicação não combina muito, né? A gente está tentando mudar isso, mas não combina muito. Me tornei uma persona não grata, né, nessa área de comunicação, na área das agências. Mas você está sempre trabalhando, né? Fazendo alguma coisa. Tô, tô. Sempre tocando meus projetos e nessa área de comunicação, a coisa começou a crescer com esse crescimento do conservadorismo, né? Já que a maioria, eu realmente conheço 2 ou 3 publicitários conservadores, então a gente tem uma carência muito grande de conservadores na área de comunicação. Então, começou a aparecer coisas, né, com essa onda conservadora, principalmente com o marco aí que a gente teve da eleição do nosso presidente Bolsonaro, nosso querido presidente Bolsonaro. Começaram a aparecer muitas demandas, né, em relação à cultura, à comunicação, para profissionais conservadores, pessoas que pensam de uma forma conservadora. Então a coisa começou a crescer bastante, e hoje eu estou ajudando o pré-candidato aí, César Leite, né, na eleição dele aí a prefeitura de Salvador. Estou aí com ele, trabalhando nessa área do marketing político, também com o candidato pré-candidato a vereador, Leandro Jesus. Então, é mais do que um trabalho isso para mim hoje, né? É uma missão política, né, de a gente tentar mudar esse cenário, de a gente aumentar os nossos quadros políticos nessa área conservadora e mudar também a feição, né, da publicidade, da comunicação, que hoje em dia é uma coisa muito, digamos, lacradora. Eu diria que a maioria dos diretores de marketing e publicitários das grandes empresas, eles hoje não fazem propaganda nem comunicação, eles só fazem lacrar, né? Eles participam muito ativamente dessa coisa da engenharia social, de manipular a opinião das pessoas para o progressismo. E eu acho que também, no caso minha, eu encaro hoje isso como uma missão também de tentar reverter esse quadro aí
de que a publicidade volte a ser publicidade, né? Se você vê, falando um pouco aqui da história da publicidade, né, da minha área, a publicidade, né, na época áurea, né, nos anos 70, início dos anos 80, onde os publicitários, inclusive baianos, ganhavam prêmios internacionais, Cannes. Se você vê esses filmes memoráveis para a nossa comunicação, eles jamais seriam criados hoje. Sim, né? sim, sem dúvida. Porque Eu sou um fã dessa época, eu sou um fã Pois eu porque também. Foi uma coisa. tinha muito humor, tinha zoação. Hoje você não Exato. pode zoar de ninguém, não pode zoar de nada. Tem uma geração de sensíveis. Na verdade, a propaganda antes ela continha a vida real dentro dela, né? Então a vida real da gente é o dia a dia, é o sarcasmo, é a brincadeira, né? Não existe politicamente correto na vida real. O politicamente correto ele está sendo uma ferramenta para transformar a vida de uma forma artificial, né? E colocar as pessoas dentro daquela caixinha, escravizar a mente das pessoas. E hoje a publicidade ela já está aí e quer influenciar as pessoas nesse sentido. Então, os filmes memoráveis que a gente tinha jamais seriam criados hoje, porque os profissionais sequer pensariam nisso, né? Por conta dessa coisa do politicamente correto, né? Dessa coisa toda essa agenda progressista, e foi realmente uma área que perdeu muito, e não só perdeu muito, como hoje ela contribui muito para o caos que a gente está vivendo, né? Por conta da mente dos profissionais de marketing, dos publicitários, né, que é essa mente lacradora, essa mente progressista, e essa mente que quer colocar o consumidor dentro de um ambiente artificial que é só deles, eles vivem numa bolha, né? Na verdade, eles perderam a conexão com a realidade, né? É como a imprensa, né? A gente vê uma imprensa que perdeu totalmente a conexão com a realidade, com a conexão com a vida real do povo, né? Tanto é que é uma imprensa que até hoje não entende por que Bolsonaro foi vencedor nessas eleições, e os publicitários estão e foram no mesmo caminho. Eles hoje não conseguem fazer uma propaganda, uma publicidade que se conecte com a vida real das pessoas, né? E por isso que perdeu tanta relevância na vida das pessoas, por isso que as pessoas não falam mais disso, né? E eu acho que também é uma missão resgatar isso, porque isso aí, apesar de não ser arte, né, apesar de ser uma coisa técnica, eu acho que acaba também se transformando em patrimônio material, fazendo parte da cultura. Você vê que eu falei aqui da época áurea da propaganda, eu acho que isso faz parte da cultura do Brasil, de quem viveu, né? Filmes memoráveis aí, o primeiro sutiã e tal, essas coisas que a gente pensa, a gente lembra com saudosismo, né? E hoje a gente não tem mais, nem tem um sinal de ter isso aí. Não, o primeiro sutiã hoje seria impensável, Pois é. impensável, completamente, né? Os próprios comerciais da Bombril hoje não Pois é. A Bombril agora, recentemente a Bombril teve que tirar do ar porque botou um nome, é uma coisa assim, realmente muito difícil de entender. Mas vamos falar um pouco, Léo, eu sei que você entende muito disso, da questão do conservadorismo, das ideias, né? Você teve o marxismo, né? O marxismo vinha, eu mesmo fui simpatizante do marxismo na juventude, né? Tava naquela do quem não é socialista aos 20 não tem coração, quem continua socialista aos 40 não tem inteligência, mas passei por essa fase. O marxismo você falava da realidade, o marxismo falava uma realidade. Se você pegar o mundo do tempo de Marx, embora com todos os erros, todos os preconceitos dele, com toda a empáfia dele de querer se dizer ciência social, né? Ele criou aquela coisa, eu sou a ciência, eu sou o socialismo científico, né? Que se encheu a boca para dizer isso, e as atrocidades que foram os regimes fundados no marxismo, você há de reconhecer que ele tinha um pé na realidade, a realidade do trabalhador, da mão de obra e tal. Uhum. Mas esse pós-modernismo não tem realmente pé em realidade nenhuma, né? E Mark Lyla diz, né? Que ele cria um individualismo tribalista que não tem a ver com a tribo antiga, é retrotopia do que nunca existiu. E que não tem a menor chance de dar certo isso, não tem a menor, é uma incoerência completa. E isso gera, felizmente, uma reação. É essa reação que a gente agora temos que dar direção a essa reação. Porque não pode ser uma reação qualquer. O que me motiva, eu sei que você participa também de AEL e tal, todas as outras iniciativas, com o Bernardo Guimarães, com
Sim, Pessoas que sim, grande amigo, admiro muito o com Bernardo. pessoas aqui na Bahia, a gente tem gente qualificada, mesmo Oswaldo, tem tanta gente aí, eu Sim, não sim. gosto de citar nome para não esquecer alguns nomes. Você também, né? Eu posso citar você Obrigado, também. obrigado. Então, a gente tem todo essa preparo, por quê? Para a gente entender também o que, que é conservadorismo, o que é a ração, o que nós construímos, né? Falar um pouco do que a gente defende, dos princípios que a gente defende, para colocá-lo, aproveitando, quer dizer, eu acho que é uma oportunidade também que esses pós-modernistas nos dão, porque eles criam uma reação na sociedade tão forte a essa imposição de valores completamente estranhos à índole das pessoas, à natureza, à vida real, como você diz, né? Quer criar essa geração de hipersensíveis, de crianças que precisam ser tuteladas o tempo todo, e as pessoas querem um pouco de liberdade, né? Mas, enfim, fala assim sobre essa questão dos princípios e valores que a gente tem a oportunidade de colocar nesse momento. É isso, como você bem falou aí, o marxismo, na verdade, o marxismo que culmina no socialismo, né, passando aí no século XX pela Escola de Frankfurt por Gramsci, ele é uma utopia, né, que prega que todos sejam iguais, e isso não existe, o ser humano, cada um tem uma impressão digital diferente, é impossível você ter uma igual, então não existe um ser humano igual ao outro. Então, isso é lógico que você impôs esse conceito socialista, esse conceito comunista, só através da opressão, só através da força. Não, É impossível. e a ditadura do proletariado, eu estou dizendo que ela é real, por quê? Porque ela é a reprodução da escravatura, ela é a suprema Exato, escravatura, exato. é a aristocracia, é aquelas pessoas, que os dirigentes no sistema, a gente pode olhar Cuba hoje, não precisa ir longe, pode olhar a Perfeito. Venezuela, eles se locupletam, eles desfrutam de tudo que aquela massa escrava produz, né? Exato. Então, assim, você tendo que impor isso de forma artificial, o povo vai chegar um momento em que vai dizer, epa, isso aqui não é o que é a vida real, entendeu? Porque, assim, as pessoas são diferentes, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ser livres, e o socialismo é justamente o oposto disso. Então, quando a pessoa se dá conta disso, dessa escravidão, como você bem falou, as pessoas acabam que tem uma coisa errada e acabam vendo que o discurso deles é diferente do que é o resultado que eles pregam, entendeu? Então, foi aí que o conservadorismo começou a entrar e começou a ser protagonista no mundo, nesse início do século XX aí, né, nesse início, né, final da década de 10, início da década de 20, porque as pessoas começaram a perceber que o discurso que eles pregavam, esse discurso, né, do monopólio da bondade, do politicamente correto, né, da engenharia social, que é uma ferramenta para impor essa igualdade, esse marxismo, não cola, porque as pessoas são diferentes, né? As pessoas querem viver. Eu costumo dizer que, para um progressista, que entre numa favela e veja se você encontra alguém lá com a camisa de Che Guevara, você não vai ver. Porque o cara que é proletariado, o cara que é trabalhador, ele quer trabalhar para subir na vida, comprar o carro dele, ter a casinha dele própria, né? E ter a vida dele, viver a vida dele em paz por méritos próprios. Né? Quando ele se dá conta de que o governo ele vai igualar, o governo socialista, né, vai igualar as pessoas na pobreza e não na riqueza, ele acaba não querendo isso, e aí justamente isso que está acontecendo, né? As pessoas estão começando a perceber isso, e mais, hoje em dia, antigamente você tinha essa imposição de ser só o proletariado, o trabalhador, e a escola de Frankfurt, né, e Gramsci identificaram que essa classe trabalhadora mundial não era homogênea, né? Isso aí, o trabalhador de cada país, de cada nação soberana, né, que eles são contra também a soberania, pensa de uma forma diferente. Então, jamais isso iria ser posto como eles queriam, através da luta armada, através da revolução. Então, eles conseguiram criar esse subterfúgio, né, da engenharia social, né, que foi aperfeiçoado por Gramsci, e fazer com que as pessoas se tornem, mudem o padrão de pensamento, né, se tornem socialistas sem elas perceberem, através dessas agendas distorcidas que a gente vê hoje, né, da liberação das drogas, né, do gaysismo, né, da transexualidade, né, porque isso tudo aí se resume, né, a uma coisa, destruir a família, né? Eu tô aqui dando um salto, falando de uma forma bem resumida, até para não me alongar muito, de que nessa época da Revolução Russa, o que é que eles detectaram? Que o socialismo era implementado nas capitais, Moscou, de uma forma plena, mas na zona rural
Não, eles tinham dificuldade. Por quê? Porque a tradição familiar era muito forte nessas áreas, né? Então, quando você tem uma tradição familiar forte, o jovem, por exemplo, ele tem como exemplo o pai e a mãe, né? E no momento em que você tem como exemplo o pai ou a mãe, você tem liberdade de pensamento, você se torna uma pessoa livre, né? Quando você tem um núcleo familiar bem consolidado e um pai como referência, uma mãe como referência, você se torna uma pessoa livre, livre de pensamento e livre no ímpeto. E outra coisa, quando você tem uma família sólida, você tem a capacidade de legar a riqueza para as pessoas que estão por vir, para os jovens, né, que vão crescendo e tal. Você multiplica a riqueza de geração em geração. Exato. Tem pesquisas empíricas em psicologia, várias pesquisas que comprovam isso. A pessoa, o filho criado num lar, com pai e com mãe a vida inteira, vai chegar à maioridade a partir desse conceito, ele já chega maduro, chega forte, seja capaz de enfrentar o mundo muito bem. Exato. E aí, no momento em que eles detectaram isso, né, a escola de Frankfurt, os intelectuais progressistas, aí no início do século XX, eles conseguiram detectar a célula inimiga deles, que é o núcleo familiar, né? E esse núcleo familiar vem de onde? Do cristianismo, né? Da doutrina cristã. Você sabe né? que eu provo isso por A mais B no meu livro Evangelho segundo a Filosofia, né? Eu mostro como isso foi um processo que a igreja operou séculos e séculos e séculos incansavelmente para estabelecer essa novidade do mundo, é uma novidade no mundo. Por quê? Porque não é só a família, não é só o núcleo familiar, é um núcleo familiar por livre escolha. Isso não existia. Exatamente. Isso não existia, nunca existiu. Você escolher seu cônjuge, porque aí você tem que assumir a responsabilidade por essa escolha. Essa escolha não é uma circunstância que lhe é imposta. Você assume essa. Eu gosto muito da história de Santa Bernadette sobre Rô, né? que teve as revelações de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes. Sim. Ela tinha os pais, né? Os pais muito pobres, paupérrimos naquela região da França naquela época. E, no entanto, eles se mantinham unidos. E aquilo foi, para ela, o melhor legado. E ela diz isso no final da vida. O melhor legado que eu tive foi a minha família. Família paupérrima, pobre, extremamente pobre, mas que mantinha aquilo. Aquilo é uma coisa invejável. É um patrimônio. Dá sentido à vida da pessoa você ter uma família, né? É um projeto de vida. E um projeto de vida ligado ao Deus cristão, ligado à filosofia, à doutrina judaico-cristã. Então, você vê como coisas simples, né? A família, né? A doutrina cristã, né? Acaba dando a liberdade às pessoas, a liberdade de escolha, a liberdade de onde ela quer ir, de como ela quer construir a vida. E esse é o maior inimigo do progressismo. Esse é o maior inimigo do socialista, do esquerdista, né? Do comunista. Porque isso faz as pessoas serem diferentes. Isso faz as pessoas quererem coisas diferentes e lutarem por coisas diferentes. Ou seja, o oposto do que eles querem, de tornar todo mundo uma massa, né? Então, por isso que hoje nós temos todas essas agendas atacando essas células mães da liberdade de pensamento, da liberdade das pessoas, que são células conservadoras. O conservadorismo vem daí, né? Eu fiz aqui uma coisa bastante resumida, mas eu acho que deu para entender aí cronologicamente. Então, por isso que hoje nós todos temos essa agenda, né? O mundo está louco, nós temos tá muito doido. As pessoas dizem, rapaz, o mundo está doido hoje. É incesto, é aborto, mãe matando pai, entendeu? Pai matando filho. E as pessoas não entendem de onde isso vem, de onde todo esse caos vem. Vem simplesmente da engenharia social progressista, que nos é imposta através das artes, né? Através da comunicação, de novelas, de literatura, e aí a gente acaba acostumando com isso acaba entrando nas nossas mentes, aí a mulher já cresce achando que o casamento é ruim, achando que ter filho é ruim, né? O cara já cresce achando que ele tem que ter várias, que ter uma só no casamento é ruim, e isso vai dissolvendo o tecido social, vai esgaçando o tecido social, né? As relações familiares, as relações de amizade até, elas vão enfraquecendo, as pessoas vão se distanciando, né? E com elas se distanciando, elas tendo menos família, elas vão sendo mais facilmente subvertidas. E, paralelamente a isso, a sociedade começa a entrar em caos, porque se você não tem esses laços, as pessoas começam a se odiar, as pessoas começam a não ser solidárias, as pessoas perde a confiança. Hã? Perde a confiança, né?
perde a confiança, a matar umas às outras, e o mundo se torna um caos, e as pessoas acabam não entendendo o porquê, de onde vem isso. Mas isso vem de uma coisa lá atrás, né? De tudo isso aí. É aquela coisa de Camille Paglia. Eu gosto muito do Camille Paglia, a análise que ela faz, né? Que ela é uma feminista, né? Progressista em muitos pontos, Sim. mas ela diz o quanto esse feminismo exacerbado, ele tem contribuído para infelicitar a vida das mulheres, né? As mulheres estão sendo infelicitadas. Essa ideia de que você chega aos 35 anos, se o seu esposo não lhe der isso, não lhe der o céu e a terra, o mundos e fundos, que a gente sabe pela biologia, pelos hormônios, que ele não tem como dar, por mais que ele queira. Isso é uma questão biológica, existe uma limitação biológica na questão de que existe uma programação biológica que diz, olha, você não vai ter o mesmo prazer com a mesma pessoa, porque aquilo vai decair. E aí, ao menor sinal, logo aí, faz uma nova, né? E aí tá um monte de gente sozinha aí. Salvador, nós temos uma estatística, Salvador foi a primeira cidade do Brasil, você falou da Havana, né? Em que você teve a maioria de mulheres, mais de 50% das mulheres acima de 30 anos sozinhas. Será que estão felizes com isso? O feminismo diz que elas estão felizes, que ser sozinho é bom. Será que estão mesmo? Eu vejo. E aí, eu outro dia, inclusive, até desentendi aí no grupo de WhatsApp com algumas pessoas, algumas feministas. Eu gosto, inclusive, eu gosto muito de provocar as feministas, porque, assim como todo progressista, quando ela é confrontada com a verdade, ela acaba ou lhe xingando ou saindo. E aí, quando você começa a dizer assim, mulheres querendo competir com os homens, né? Já quase chegando aos 40 anos, aí você pergunta, vem cá, você tem algum homem, você tem alguém, você tem alguma companhia? Não tem, né? É isso que você quer para sua vida? Eu tenho certeza que não. Então você pensando desse jeito, você vai ficar sozinha, vai chegar aos 60 anos e vai ficar abraçada com a caixa de antidepressivos. Da mesma forma o homem, né? Porque assim, homens e mulheres, eles não são iguais. No momento em que você vê isso é uma conversa de progressista, né? Essa coisa de igualdade é sempre progressistas, e não existem seres mais diferentes do que homens e mulheres, só que eles são complementares. Esse é o ponto, entendeu? O homem tem habilidades em determinados campos, as mulheres têm habilidades em determinados campos, e eles se complementam, né? E assim, o ser humano é um ser social, é um ser que não nasceu, tem gente que pode até viver sozinho, bem e tal, mas não é a regra, né? Então, a regra é que você tenha uma companhia, que você possa conviver, que você possa confiar, que você possa construir uma vida, e essa vida, sim, vai ser feliz. Você vai, sim, chegar no fim da vida, você vai ter construído alguma coisa, ou uma família ou não, também depende da pessoa, o natural é que se construa uma família, mas você vai construir um legado com aquela pessoa, você vai olhar para trás e você vai ver a felicidade que você teve, né? Só que hoje em dia as pessoas se bloqueiam para isso, por conta da engenharia social, por conta da doutrinação que nos é imposta, né? E elas acabam não conseguindo transpor essa barreira, não enxergando essa felicidade, que o sacrifício é felicidade também, as pessoas não têm essa consciência. Você se sacrificar por outra você ter o prazer em se sacrificar por outra pessoa, né? Você tem uma mulher que você olha para ela e diz assim, pô, eu posso morrer por essa mulher. Você diz, eu posso morrer pelos meus filhos, né? Isso aí para um homem, pô, o homem que realmente ama, que tem uma mulher decente do seu lado, é um maior prazer, você né? Tocou num ponto, você tocou num ponto que Camille Paglia enfatiza muito. Aquela coisa do homem protetor. O homem ele é viril porque ele é protetor. Que ele quer proteger a sua esposa. E ela disse, poxa, que mulher não quer isso, ou que não deveria querer isso? Que prejuízo o feminismo que diz que você deve repelir isso, que você deve desgostar do cavalheirismo, por exemplo. O cavalheirismo é uma conquista das mulheres. Exatamente. Que é uma conquista do Ocidente cristão. Isso tem que ser dito. É uma conquista do Ocidente cristão. Começou na Altitânia no século XII. Eu digo isso no meu livro. Isso começou com o Romance de Armando Cortez, com todo e a igreja operou no sentido. Mas o Ocidente é machista. O Ocidente é machista? O Ocidente cristão é machista? Vocês pararam para ver as outras culturas ao longo da história? O papel da mulher. Vá ver o Islã. Aí eu digo assim: por que Jesus falou na dureza de vossos corações? E você sabia o que os judeus da época faziam? Quando a mulher chegava a 35, 40, ele jogava ela para a porta para fora, ela ia mendigar,
porque os filhos ficavam com ele, o patrimônio ficava com ele, e ele fazia e trocava por uma novinha. Assim é a história dos povos. Assim é a história dos povos, das chamadas culturas alternativas tão lindas. Realmente, quando você vê na Europa mulheres que se dizem feministas, que se dizem a favor da liberação da mulher, elogiando islamismo, aí a gente tem uma ideia do que a gente está convivendo, né? Da loucura que é esse pós-modernismo, esse tribalismo. Do quão destroçada está as ideias dessas pessoas, desses jovens, né? Isso aí é uma ruína ideológica, entendeu? Você simplesmente duplo pensar, né? Você é aquilo do 1984, liberdade é escravidão, né? Essa coisa do você dizer que uma coisa que é uma religião opressora com as mulheres, como é o Islã, como é notório, tá? Isso aí está no Alcorão, né, que permite até o marido espancar, apedrejar a mulher dizer que essa religião é boa, essa religião é melhor do que a religião cristã que foi a religião e a doutrina que colocou a mulher em pé de igualdade com o homem. Fundada de igualdade. E fundada no Evangelho. Mas de igualdade de importância, e eu digo mais, foi o cristianismo que acabou com a escravidão no mundo, porque a escravidão era uma coisa normal na ordem mundial. Inclusive, até hoje, em algumas religiões, você escravizar outra. E quem colocou isso a pique foi a doutrina cristã, foi o cristianismo, entendeu? Exato. Então, as pessoas se esquecem disso. Não, e Léo, e começando, as pessoas se esquecem de uma coisa. Eu escrevi o Evangelho sobre segundo a filosofia para isso. Foi Jesus Cristo, no Evangelho, quem disse que a mulher tinha que ser igual, quem disse que não podia fazer aquilo com as mulheres. Olha a postura de homem de Jesus Cristo, do Filho de Deus, do Verbo encarnado, com relação à mulher, e a postura de São Paulo, né, na Carta aos Coríntios, de completa igualdade, de respeito à mulher, né, de respeito à mulher como um igual, que não era uma ideia comum na época, era uma ideia completamente estranha naquela época, naquele tempo. Era a vanguarda, né? Era a vanguarda. Isso aí, essa coisa do cristianismo aí é realmente a evolução. O mundo ocidental hoje, ele é livre, ele é mais evoluído por conta desse tipo de evolução que a doutrina cristã permitiu, entendeu? De libertar as mulheres da opressão, né? De libertar os escravos, de você dar o livre-arbítrio, de você permitir que as pessoas se casem e amem aquelas pessoas que elas querem, não coisas arranjadas, entendeu? Então, acho que foi tudo isso aí que permitiu onde a gente chegou, né? Esse mundo livre. E aí, o que é que acontece, né? No ditado que tem aí, né? Que homens fortes geram tempos bons e tempos bons geram homens fracos, alguma coisa assim. Tem um ditado nesse sentido. E assim, o mundo... eu não acredito muito nesse ditado, olhando a história, ele não é muito verdadeiro. Né? Se você você pega, por exemplo, o Império Romano, o estoicismo tardio, ele se coaduna com o cristianismo. Né? Mas a própria Camille Paglia, numa entrevista que eu assisti dela, ela descreve o declínio do Império Romano por conta de coisas que a gente está passando hoje, entendeu? Não, então, tem analogias a fazer. Mas eu não Exato. gosto. O que eu não gosto, Léo, é de chegar e dizer assim, pô, isso é preto no branco. Não é. Entendi. Claro. O rótulo, né? Nós temos que estar atentos para uma coisa que é própria da nossa cultura ocidental, que é a complexidade das ideias. Né? Santo Anselmo de Cantuária já nos lembrava disso, Santo Agostinho, então, com a sua posição subjetiva, mostra que as coisas são complexas, não podemos simplificar as ideias. Né? Da Ripple está falando muito sobre isso agora, né? Nós temos bons pensadores no nosso lado que nos ajudam a ver isso. Agora, vamos falar um pouco de conjuntura, de política, já que vamos sim. Existe uma coisa que eu gosto muito de explicar, que é a diferença entre postura reativa e reacionária. Estamos sendo acusados de reacionários, o que é um absurdo, né? Reacionário é quem propõe tribalismo. Reacionários são nossos inimigos pós-modernistas. Esses sim são muito reacionários. Agora, o que nós somos reativos. Reativo é uma reação legítima a algo que nos ameaça. Aí tem exageros nisso, tem coisas que não deveria ser, por exemplo, você pega um Viktor Orbán lá da Hungria, Viktor Orbán faz coisas que não deveria, talvez, não sei, eu não gosto de julgar assim, mas eu acho que, poxa, é como eu conversava com o Nelson Ascher aqui, Nelson Ascher é filho de judeus húngaros, e ele dizia, não, os judeus húngaros estão todos com Viktor Orbán, os cristãos
para valer da Hungria, estão todos com ele. Por quê? Porque ele tem protegido a sociedade húngara de uma invasão. Exato. Então, Eu acho que... e eu vejo da mesma forma a questão Trump e É, Bolsonaro são fenômenos dessa natureza. Então, nós não podemos deixar esses fenômenos abandonados. Cometem erros, sim, todos nós cometemos erros. Nós somos uma sociedade, uma democracia de pecadores, devemos ser, né? Erros são comuns. Mas nós não podemos deixar que essa reação, e é uma reação legítima, por causa de qualquer picuinha, a gente deixa de acompanhar essa reação e de estar engajado nessa reação. Como é que você vê sim, isso, com politicamente? certeza. Não, eu concordo muito com você. Eu acho que a reação é muito legítima. E isso vem daquilo que a gente conversou agora no início, né? De que a agenda progressista global ela impôs esse pós-modernismo, né? Essa pós-verdade, que é uma coisa completamente artificial. E as pessoas mais atentas e até as menos atentas, né? Começam a se deparar com essas situações absurdas que são impostas e essas situações absurdas que são geradas, veem que aquilo não tem nada a ver com a vida natural que elas querem viver, né, com a vida de liberdade que elas querem viver, e aí tem uma reação que é legítima, né? Na verdade, a reação, o nome já diz, é a reação por conta de uma ação que está vindo de lá, né? Não é uma coisa de reacionário, né? Não é uma coisa natural que surgiu do nada. As pessoas simplesmente querem viver as vidas delas em paz, né? Querem a soberania dos seus países, dos seus lugares, né? Não querem que os lugares sejam invadidos, né? Por religiões que vão subverter as suas, por pessoas estranhas, né? Pessoas que conseguiram países muito desenvolvidos e que, de repente, vê esses países invadidos por imigrantes, por tribos, né? Que estão destruindo tudo. Então, é muito legítima a reação dessas pessoas. E o establishment global, que é contra isso, que na verdade ele é contra a liberdade das pessoas, que ele quer gerar o caos mesmo, né? Essa coisa de você destruir o que existe para reconstruir o novo mundo, o novo homem, a nova ordem mundial. Eles estão meio desesperados, as pessoas que querem construir isso, eles estão meio desesperados, porque esse plano delas, que veio de uma forma lenta durante décadas, ele está ruindo, né? Principalmente com a eleição de Trump, que, se Deus quiser, ele vai se reeleger agora em novembro, tudo indica, com a eleição de Bolsonaro, né? Com o crescimento, né, desse conservador. Eu falo Trump e Bolsonaro porque hoje eles são os expoentes da liberdade no mundo, né? Os expoentes do conservadorismo no mundo. Quem diria, né, que o presidente do Brasil teria tanta importância assim nos rumos que o mundo está tomando, né? Eu fico muito orgulhoso disso, de ter participado disso, de ter ajudado a eleger esse presidente. Então, por conta disso, por conta dessa onda conservadora que está ganhando o mundo, que está ganhando força, as pessoas estão acordando, as pessoas estão sendo iluminadas, né, no bom sentido, por conta dessa reação legítima da massa, eles estão desesperados, eles estão acelerando todo esse processo, e o que a gente tem hoje é uma guerra, né? Uma guerra, seja ela cultural, uma guerra biológica que a gente tem hoje, que eu acredito que essa pandemia aí do vírus chinês, da peste chinesa, foi um ato deliberado, é o que eu acredito, né? Que tem a ver com isso, com essa implantação da nova ordem mundial, da destruição do que já existe hoje, né? Nós estamos vendo aí as pessoas destruindo, o mundo estava entrando numa era de prosperidade, principalmente o Brasil, e aí vem essa peste chinesa e as pessoas deliberadamente destruindo as economias, né? Principalmente aqui no Brasil você vê prefeitos e governadores tirando o poder do presidente e virando ditadores, virando tirano e deixando as pessoas mais pobres, as pessoas mais famintas, né? Porque assim elas são mais dependentes do Estado, são mais dependentes deles, são mais é mais fácil implantar o socialismo. Então, esse pessoal progressista da nova ordem mundial, do socialismo, eles sempre... Isso é ser revolucionário, né? É você destruir essa harmonia que já existe, a harmonia vigente, né? Para construir o novo. E essa destruição está vindo dessa forma, né? Através de lockdowns, através dessa pandemia e de tudo isso aí. Léo, você é católico? Sou católico, apostólico romano. Exato, eu também sou católico, apostólico romano. Então queria debater nessa questão reativa e bem a questão do Brasil, e que está ligada a Bolsonaro também, a nosso presidente, a questão nós como católicos, nós sabemos que há erros no protestantismo,
no arminianismo, que é uma coisa mais próxima Uhum. do catolicismo, né? Porque está baseado nisso de Molina, que é um grande filósofo nosso. É, e sabemos que há erros na Igreja Católica também, pelo amor de Deus. Uhum. Sim, Você ser esquerdista é esquecer o amai-vos uns aos outros. Porque você exato. parte da raiva, do ressentimento, você adere a uma É, ideologia do ressentimento. O cristianismo não é uma ideologia do ressentimento. Mas nós sabemos que é erros, mas nós sabemos que né, os pentecostais, os arminianos em geral no Brasil, eles têm representado uma força de defesa da família cristã. Né? E têm sido nossos aliados sim, nessa com coisa. certeza. E isso tem causado uma coisa que eu acho que a gente tem que ser mais enfático na defesa disso. A nossa academia, a nossa inteligência, nossos donos da nossa academia da mídia principalmente, eles têm cultivado um ódio. Eles falam em cultura de ódio, mas eles têm cultivado um ódio, um desprezo pelos nossos evangélicos, ou pelos católicos que efetivamente mantêm, com seus erros, renovação carismática, tem seus erros, mas é uma presença, realmente as pessoas vão para a igreja, né, estão lá lotando a igreja, né, estão num fervor, né, cristão. E eles alimentam esse preconceito, né? Esse preconceito. Você também considera que esse preconceito é absurdo e que a gente tem que mostrar que esse preconceito é inaceitável e provocar uma reação nesse sentido, que já está acontecendo, né? Felizmente já está acontecendo. Eu acho que esse preconceito é absurdo e esse fomento desse preconceito é um ato deliberado também. Eu acho que nós somos todos cristãos, eu acho que nós estamos num momento de guerra, né? Eu acabei de falar guerra em vários âmbitos, né? Falei biológico, falei econômico e também religioso. E eu acho que eu tenho vários amigos evangélicos, amigos muito queridos, e Eu assim, o também. que eu olho para eles hoje e digo, nós todos somos cristãos, né? E nós temos hoje, por questão de sobrevivência, né? Apagar essas diferenças, né? Pelo menos por hora. Mas assim, eu penso que as diferenças não são mais, não são nem são mais dogmáticas do que qualquer outra coisa. E assim, eu vejo isso como uma coisa menor, né? Eu não tenho essa radicalidade toda em relação aos evangélicos. Eu acho que todos nós somos cristãos, todos nós temos que se unir para combater esse mal maior, né? O mal que combate Cristo. Somos cristãos, todos nós somos seguidores de Cristo, né? Independente da doutrina, independente dos dogmas. E temos que nos unir agora para defender esse Cristo, para defender esse Deus que é nosso. E esse preconceito hoje é fomentado justamente sob o guarda-chuva desse conceito, dividir para conquistar, né? No momento em que você divide, nesse momento de guerra, os católicos, os protestantes, né, evangélicos e tal, você enfraquece e é mais fácil de você dominar. Eu acho que nesse momento é vital para a gente, todos nós, darem as mãos, até porque, com o advento aí da teologia da libertação, eu acho que a Igreja Católica, a nossa Igreja Católica, ela está hoje muito aquém do que a Igreja Evangélica em relação a essa guerra, né? A Igreja Católica ela está completamente tomada pelo marxismo, pelo progressismo. Nós Sua temos maioria. boas reações. A gente tem que reconhecer também aquelas pessoas que reagem. Existem padres. Não, isso Eu frequento a igreja em Salvador, que o padre é conservador. A igreja está não. cheia, está cheia. Eu Está acho, cheia, eu tá cheia acho, de gente que concorda com ele. concordo, Aurélio. Agora eu acho que é uma minoria ainda. Esses sacerdotes virtuosos são uma minoria. E assim, é um assunto polêmico esse que eu vou tocar aqui agora, mas eu preciso tocar nele. É o nosso Papa, né? Eu sou assim, eu como católico apostólico, eu acho que foi muito obscura essa saída de Bento não, XVI. E a entrada do Léo, cardeal Bergoglio, né? E as atitudes do cardeal Bergoglio, né, à frente da Igreja Católica. eu tenho evitado esse tema porque esse tema nos divide muito dentro da direita É, brasileira. é. E eu acho Quer que pelo que dizer, eu falei porque aqui, você já deve saber para o lado que eu estou. É polêmico, não, né? eu sei que é polêmico, entendeu? Porque o que acontece, eu como um estudioso da área, eu sou leigo, não sou religioso, mas eu sou É. um estudioso, estudei em profundidade essa questão da formação da igreja, da história da igreja, né? Uhum. E eu te digo o seguinte, ou a gente fala em ser vacante, ou a gente deve obediência ao Papa. Eu prefiro, num primeiro momento, é aquela coisa, né? A igreja passou por maus papas
A vida inteira, não, isso não é novidade, né? Santa Catarina de Siena nos ensinou quanta coisa sobre isso. Lá atrás a gente viveu isso. E voltou a viver tantas vezes. Eu acho que a gente, neste momento, para não dividir, e a gente, claro, tem que fazer a crítica interna, essa crítica tem que existir, Sim, a gente tem que se unir com os católicos conservadores, tem que estar unidos e perfeito, operantes, tá? perfeito, perfeito. Agora, não acho que seja o momento de abandonar a obediência ao Papa, de um cisma. Eu Uhum. acho que o cisma agora viria num momento ruim. Não, claro, eu concordo com você. Mas É, a crítica, eu acho que ela precisa, não, a assim, crítica pelo menos precisa entre a existir. gente, Não, tem coisa. ela precisa existir, né? Quando aconteceu aquele episódio, porque às vezes a gente pode se unir até aquelas pessoas que são de uma direita mais light e que de uma direita mais da defesa da liberdade de expressão, por exemplo. Quando Uhum. aconteceu aquele atentado contra a revista lá em Paris, né? Charlie Hebdo, né? Charlie Hebdo. Exatamente. E o Papa chegou e fez uma comparação estúpida, dizendo que justificando aquele ato. Pois é. Nesses momentos, a gente tem que se unir às pessoas que às vezes não são nem cristãs, mas que têm apreço à liberdade de expressão, e que têm apreço à imprensa livre, para dizer, não, peraí, aquele direito daquela revista, que nem é uma revista cristã, de jeito nenhum, longe disso, Pois certo? é. Mas o direito dela existir e falar o que quiser é o direito que nós, cristãos ocidentais, conquistamos. Perfeito, Isso é uma perfeito, conquista nossa, e nós não vamos abrir mão dessa perfeito, conquista. Nós não podemos aceitar, por exemplo, esse projeto que aprovou no Senado aí, de censura, de mordaça, de prender gente por perfeito, causa de opinião. perfeito. Nós não podemos Perfeito. aceitar a política de cancelamento. Nós não podemos Uhum. aceitar tolher as nossas liberdades. Isso nós não podemos aceitar. Perfeito. Então, esse alinhamento a gente tem que ter. Às vezes é a questão do alinhamento que eu chamo a atenção. E evitar também aquela coisa evitar tanto quanto possível o fogo amigo. Acho que a gente tem que agregar. É um É. momento de reativo e de agregar. Você falou muito bem nessa questão. Eu vejo da mesma forma a questão dos evangélicos, né? No Sim, Brasil. sim, sim. Não é hora do divisionismo, não é hora de ficar apontando, erro doutrinário e tal. Isso a gente deixa para um segundo momento. Com certeza. O momento Você tem a agora é de questão de união. sobrevivência, né, do nosso Cristo, do nosso Deus, né? A gente tem que defender. Exato, porque A gente tem que viver e morrer por ele, né? Porque velho, se a gente não morrer pelo nosso Deus, a gente já tá escravo, pô. A gente já tá escravo. Se a gente não levar a palavra de Cristo, a gente não seguir a doutrina do Deus cristão, mesmo sabe? bom, A gente tá acabado, pô. A gente tá acabado. continuando nesse assunto, esses dias eu entrevistei aqui no canal o Pedro Mexia. Pedro Mexia nossa, é uma sumidade como pensador conservador português. A gente tem que ter toda a Uhum. reverência a ele, um Maravilha, pensador maravilha. católico português. Mas ele tinha lá suas críticas ao Orbán, né? Ele estendeu até a Trump e Bolsonaro, no sentido de que o cristianismo também prevê a caridade, você tem que acolher aquela coisa. Eu sou sensível à crítica dele no seguinte ponto. Nós mais do que tudo, nossa tradição portuguesa, que eu prezo muito a tradição Também, portuguesa, eu também. prezo a tradição que nós herdamos, que vem lá de Pelágio, que vem da Reconquista, que vem da Sim, expulsão dos islâmicos da Península Ibérica, tudo isso é a nossa melhor tradição. Nós temos essa tradição da interculturalidade, de aceitar o outro. O Brasil é prova disso, essa nossa miscigenação, essa nossa sim, capacidade de aceitar e de tolerar as diferenças étnicas, fenotípicas. A gente não é racista, nós somos antirracistas por definição. O com cristianismo é certeza, antirracista, né? O com cristianismo é certeza. negação do racismo, O completamente. cristianismo acabou com a escravidão no mundo, a gente falou aqui isso antes, né? Exatamente, o Ocidente não inaugurou a escravatura, inaugurou a abolição da Exato. escravatura. Exato. Mas veja bem, ele coloca um ponto que realmente é a do acolhimento. Eu sou a favor desse ponto. Eu acho que, sem contar que enriquece a sociedade. O Brasil é prova disso. O Brasil teve a sociedade Uhum. enriquecida pela imigração. Os Estados Unidos tiveram a sociedade enriquecida pela imigração de todas as formas. Agora, o que ele concordou comigo também, no contraponto, e aí eu queria chegar no meio termo, é de que nós não podemos aceitar que essas pessoas sejam acolhidas e que venham para a nossa sociedade tentar destruir a nossa sociedade, tentar impor Perfeito. valores seus, fazer apologia. Eu gosto muito da solução dos suíços, por exemplo. Vocês podem ser muçulmanos, você pode ser muçulmano, você pode. Agora, vocês não vão poder fazer apologia.
E, aliás, os judeus no Israel, com todo o apreço que a gente tem para Israel, eles proíbem, eles permitem, por exemplo, igrejas cristãs, mas eles proíbem nós cristãos de fazer apologia. Uhum, Eu acho que eles têm certa razão, porque eles estão defendendo a sociedade deles. uhum, Bom, vocês podem viver aqui? Podem. Eu acho que também a gente não deve proibir uma pessoa de ser islâmico. Né? uhum. Agora, você não pode fazer apologia. Você não pode operar para destruir os nossos valores. Porque eu sempre tenho aquela Perfeito, frase: o maior patrimônio de um indivíduo é sua reputação. E o maior patrimônio de um povo são seus valores. Vamos falar um perfeito. pouco mais desses valores, do que são nossos valores? Pô, nossos valores, como você falou aí, a nossa história, que vem lá de Portugal, vem da Península Ibérica, é uma história gloriosa, cara. É uma história de muitas conquistas, é uma história de muitos percalços que foram vencidos com maestria, né? E que o progressismo aí no último século está fazendo o favor de apagar tudo, né? Não, É, é, eu vi eu sou agora. monarquista, Eu vi agora, nós temos uma luta em Salvador, uma luta de vida ou morte em Salvador. com certeza, com Quererem, certeza. quererem, que seria um demérito para nossa cidade, seria enterrar a nossa cidade, querer tirar o padrão de pedra de Américo Vespúcio da Barra. Isso é Não uma coisa. existe. O orgulho Não que existe. Salvador deveria ter, que eu sempre digo nos meus, porque eu conto a Pois história de é. Salvador, você está vendo aí no meu Eles canal. estavam com essa conversa, foi de tirar o padrão lá? Não, De tirar o surgiu padrão? agora, surgiu agora. A Bruna Fascola que me contou essa. Rapaz, Eu isso é fiquei loucura, pasmo, eu bicho. fiquei pasmo. Não, e derrubaram a estátua de Vieira em Portugal? Caramba, não, tirar aquele padrão de pedra ali é Não, você. derrubaram a estátua de Vieira. Agora, por que acontece? Você sabe, você tem acompanhado, tem meu canal no YouTube e tem Ah, a história de Salvador, né? Estou contando a história de sim, Salvador no meu sim. canal no YouTube. O orgulho que Salvador deveria ter de ter sido fundada, de ter sido marcada pelo homem que deu o nome ao que hoje é o maior continente do mundo, o continente Américas, é o único continente que é fundado no nome de uma pessoa. Né? Pois é. Que orgulho que Salvador deve ter disso. Né? E aí quer tirar a marca maior do orgulho. Isso mostra, quer dizer, que Não, eles realmente eles se ressentem do que nós temos de bom, do que nós é. temos de melhor. Na verdade, isso eles se ressentem, não. Eu acho que eles querem apagar, porque isso é motivo de orgulho. É justamente isso. A gente cai daquilo que a gente conversou aqui anteriormente, de você destruir o que já existe para construir o novo. Então, no momento em que você tem esses símbolos, né, essa história gloriosa, as pessoas no lugar passam a ter orgulho desse passado. E você tendo orgulho desse passado, você sabe quem você é. E você sabendo que você é livre. Né? No momento em que você apaga isso, você fica perdido. E aí você vira uma folha em branco, né? No caso, eu estou falando dos jovens das crianças, e você pode moldar a história e reescrever a história da forma como você bem entende. É esse o interesse dos progressistas. É essa a principal função de você derrubar estátuas, de você apagar monumentos históricos, de você sonegar o que aconteceu às pessoas, entendeu? Então, Salvador, durante 300 anos, ela foi o principal ponto no hemisfério sul do planeta, e hoje ela é o quê? Ela é a terra do carnaval, entendeu? Ela é completamente irrelevante para o mundo, e ela foi durante 300 anos o ponto mais importante no hemisfério sul do planeta, e essa história está sendo apagada constantemente, foi apagada, as pessoas não conhecem isso, e acham que isso aqui é a terra do carnaval, e sempre foi, não é, né? O Brasil nasceu aqui, né? E o Brasil nasceu aqui de uma forma Léo, assim, Eu posso, majestosa. eu posso falar, até pela minha experiência de 8 anos como conselheiro estadual de cultura e tal, e minha convivência com as pessoas, até de esquerda às vezes, mas eu acho que tem pessoas na esquerda que prezam essa tradição Uhum, cosmopolita de Salvador. sim, Então a gente não. Essa coisa de, vou tirar o marco de pedra lá do Marco Vespúcio, vou é, vandalizar a estátua de Vieira, ele não está levando em consideração, ele está querendo passar a ideia completamente estúpida e absurda de que isso, de que existia uma tradição europeia no Salvador, anula a tradição, as contribuições tupis e de forma africanas. alguma, de Pelo forma alguma. contrário, eu sempre gostava muito de conversar com a Mãe Estela. A Mãe Estela é uma amiga querida, foi uma amiga querida da Academia de Letras da Bahia, e ela concordava comigo nesse ponto totalmente. E ela dizia, É, poxa, ela foi lá para Ifé, né, na Nigéria, que rica. Eu gostava de conversar porque eu gosto muito da história da África.
Eu gosto da história Uhum. dos povos africanos. Eu É, tenho um apreço muito especial. E ela concordava comigo num ponto que a gente esquece aqui de dizer. Não existe um tipo africano como não existe um tipo europeu. Existem várias culturas. A África é muito rica em culturas, perfeito, culturas desenvolvidas, culturas com uma linda história, com uma história para contar. perfeito. É isso que nós temos que reverenciar. É, Ficam querendo um standard, assim, quer dizer, o que é o é, africano? O africano é tudo que quer destruir. Que quer destruir o extrato do Vieira, a questão é, da América. Não, o africano não é isso. O africano é uma rica e tradição cultural que nós temos aqui na Bahia, várias manifestações é, dela. é, Felizmente, Salvador é uma cidade cosmopolita que agregou essas tradições e que muito nos orgulham. é, E o Tupi é. também, o Tupi, claro, o Tupi, Não, mas, ó, o Tupi, eu... você é o leitor do meu livro do História do Brasil Velata, sabe que o Sim, Tupi, o fato dele ter uma cultura muito folclorizada, muito hierarquizado, você tirou um elemento ali, ela simplesmente deixou de existir e ele adota totalmente o nosso modelo. A gente, no Salvador, as famílias chamadas ricas de Salvador, as famílias tradicionais, elas são famílias de sangue tupi. Os tupis vão herdar a uhum, terra completamente aqui em Salvador, na Bahia, mais do que tudo. Né? A família, por pois caso é, da Casa da Torre, né? que era os descendentes de Catarina Paraguaçu, sim, o sim, próprio Catarina que mandou aqui na Barra, na Graça e tal, essa coisa toda. A aristocracia baiana ela tem o sangue tupi. Então a gente não sim. pode dizer que exterminaram os índios. Pelo amor de Não, Deus, não. vamos parar com isso, vamos parar com essa É, falsificação da história, vamos retomar nossa história. Eu acho que com isso, certeza. isso faz parte da nossa formação e aqui em Salvador a gente tem uma oportunidade única, né, Léo, de poder resgatar isso, porque a nossa história é riquíssima de uma cidade, como você bem disse, que já foi muito rica e eu digo, em 1650 era uma das cidades mais ricas do mundo. Uhum, com certeza. E assim, eu sou monarquista, né? Eu sou monarquista de É. carteirinha. Eu acho o E monarquismo pouco, eu sou a favor da volta do Reino Unido, eu costumo dizer. Não, claro que e eu sei assim, que seria irreal, mas, é, mas eu sou monarquista também. e assim, para refutar essa coisa de que a história ibérica não faz parte da nossa história, só a indígena africana, eu costumo dizer, eu refutar esse argumento de progressismo. Vem cá, você sabe quem foi que fez o primeiro dicionário geral de Tupi? Você sabe? Aí a pessoa fica assim, eu digo, rapaz, Dom Pedro II. Aí a pessoa fica voando, não sabe nem o que aconteceu na história, entendeu? E assim, a cultura da Bahia, a Bahia é uma cidade tão cosmopolita que existem coisas aqui, principalmente na nossa culinária, que só poderiam ter surgido aqui, entendeu? Porque só aqui a gente encontrava uma gama de especiarias, né, em um lugar só, entendeu? Canela, cravo da Índia, isso era de várias partes do mundo e aqui se centralizava. Então surgiu uma culinária rica que só poderia ser surgido aqui, entendeu? Eu costumo dizer nas palestras que eu dou que um dos maiores símbolos africanos não, afro aqui na Bahia, que é a Baiana do Acarajé, não é só África, né? A Baiana do Acarajé ela é vestida do pescoço para baixo de renda. Renda é uma coisa ibérica, entendeu? Ali você tem de África a negra, as contas, entendeu? O turbante é hindu, né? É uma coisa hindu que muitos dizem que é muçulmano. Então, a própria Não, Baiana do até, Acarajé, até o que o pessoal ela, não, até o que o pessoal não gosta, por exemplo, tem muita gente que não gosta de despacho em esquina, não simpatiza, né? Com a despacho Baiana em do esquina, Acarajé é a é, personificação da nossa cultura é. cosmopolita, que só existe na Bahia, Sim, entendeu? o que eu gosto de dizer nos meus livros, por exemplo, tem a parte que o pessoal não gosta, que é da, tipo, despacho em esquina, né? Aquele despacho em esquina, encruzilhada. O pessoal não gosta. Aquilo não é africano, é português. Não existia na África. Português, né? Pois é, pois O é. espírito de feitiçaria, da dita feitiçaria, eu não gosto de usar. Não, eu não deprecio, eu não tenho nada contra. Tá? Deixa Uhum. claro. Mas é porque só para o preconceito das pessoas. Tem pessoas que têm preconceito contra a chamada feitiçaria. Mas Sim, ele, sim. ele é português, ele é muito mais português do que africano. Pois O é. africano absorve, claro, porque nós absorvemos o tempo todo. Salvador, ao ser cosmopolita e essa cultura intercultural portuguesa, absorve o tempo todo. E isso torna a nossa cultura tão rica, né? Tão variada, tão bonita, né? Como você disse, a Baiana de Pois Acarajé. é. Pois é, pois é. Então, assim, não existe essa coisa de que não pode ser ibérico, não tem que ser só africano, tem que ser só. Mas tá tudo misturado já, cara. Não existe isso, entendeu? O próprio Farol da Barra, ali onde fica o Padrão de Pedra, durante. cent- Assim, eu acho que centenas de anos, acho que várias décadas, foi chamado de Ponta do Padrão,
né, que a gente chama hoje o Farol da Barra ali, era conhecido como Ponta do Padrão, porque o padrão de pedra foi posto ali, entendeu? Então faz parte da cultura como é que o cara quer apagar e tirar o padrão de pedra dali, que o nome do lugar antigamente era Ponta do Padrão, entendeu? E assim, é a semente da nossa história, aquele padrão de pedra ali, aquele marco. É um dos maiores absurdos que eu ouvi, isso aí, Não, tá? e tem mais. E tem um nome que continua, que é a Baía de Todos os Santos. A Baía de Exatamente. Todos os Santos é Baía de Todos os Santos, porque era dia de Todos os Santos quando a Américo Exato. Vespucci colocou o padrão. Foi ele que Exato. batizou. Exatamente, exatamente. Então, pô, é loucura, velho, essa coisa de apagar a história. Eu sou um cara que sou muito contra isso, né? Eu acho que a gente tem que combater isso, porque apagando a nossa história, eles podem reescrever a história que quiserem, podem distorcer da forma que quiserem, e com isso ele vai dominar as gerações que vão vir. A gente, isso aí é um dos maiores conceitos, né, do conservadorismo nosso aqui, que é Exato. você respeitar as tradições, respeitar, saber ter a consciência de onde a gente veio, para a gente poder escolher onde a gente quer ir, né? Se a pessoa não sabe de onde veio, ela vai ficar perdida. É. Então, a gente precisa saber de onde a gente veio, o que a gente é, para a gente tomar as decisões certas, né? E saber qual rumo a gente quer tomar na vida e qual rumo a gente quer tomar no timão do nosso lugar, do lugar que a gente vive, da nossa cidade, do nosso país, entendeu? Eu queria aproveitar, só para concluir esse ponto das estátuas aí, dos marcos históricos, lembrar uma coisa que seja curiosa, né? Lá em Portugal houve o vandalismo da estátua do Vieira, né? Do nosso Padre Vieira. Sim. Então, para falar de duas coisas. Primeiro, que o Padre Vieira teve imperfeições e não foram poucas, né? A gente fala de imperfeições, a louvar a obra dele, evidentemente, uma obra fantástica, extraordinária. Sou entusiasta da obra de Padre Vieira. Todo humano tem perfeição, né? Todo Não, humano. mas Pedro Pereira cometeu erros, e erros até graves, né? Mas agora que aconteceu em Lisboa, o PCP, o Partido Comunista Português, que se mantém marxista, que não aderiu ao pós-modernismo, emitiu uma nota condenando o ataque à estátua do Padre Vieira. Porque até os marxistas reconheceram que essa turma abusa demais, que eles passam de qualquer limite, né, com essa coisa de querer reescrever a história. Isso realmente é um absurdo. Pois é. Mas é isso. E como é que então você vê o nosso momento aí, vê a nossa perspectiva para Salvador e para o Brasil aí? Olha, eu acho que Salvador, ele Bom, eu costumo também falar nas minhas palestras que o marxismo cultural no Brasil nasceu aqui, né? Nasceu em Salvador. Eu faço um contraponto, inclusive, com São Paulo, né? Esse pessoal que Lobão bem disse aí da máfia do Dendê e tal, essa coisa tropicalismo, né, e tal, que era uma cultura que pregava as drogas, o hedonismo e que de repente invadiu o Brasil. Eu acho que foi a semente do marxismo cultural. E existia um contraponto em São Paulo que foi a Jovem Guarda, que era o movimento jovem conservador da época, que eram, né, Então, assim, por isso que em São Paulo a gente tem menos, existe essa cultura mais conservadora do que aqui, porque eu acho que a Jovem Guarda blindou um pouco o marxismo cultural de entrar, né, nos anos 60. Eu acho que a ruína de Salvador, a ruína da Bahia e do Brasil começou aqui em Salvador nos anos 60 e hoje culminou onde a gente está. Então, a gente precisa quebrar um pouco isso. E politicamente também vem uma dinastia, né, de políticos aí do mesmo grupo que acabaram por destruir, né, destruíram a economia. Você vê a lavoura de cacau também foi destruída, que era uma coisa muito forte, que sustentava lá o sul da Bahia. A gente não tem mais indústrias aqui, a gente tinha a fábrica Chadley, a gente tinha a Fratelli Vita, e isso tudo foi destruído, né, por forças políticas, para que as pessoas não tivessem a liberdade, não pudessem gerar a própria riqueza com o trabalho, com a indústria, e ficassem dependendo só do Estado, né, ficar sobre as barras do Estado. Então, vivemos décadas sobre isso, sob esse guarda-chuva, né, de agressão política, né, e de agressão cultural, em prol do domínio, né, de ser criado esse feudo progressista aqui na Bahia. Eu acho que hoje, na eleição desse ano, eu acho que a gente vive um momento único, né, que a gente pode quebrar essa hegemonia aí, e o momento que é análogo que o Brasil viveu em 2018, né, nós temos uma oportunidade única de libertar Salvador finalmente, e
voltar a ser o que a gente era, né? Voltar a ser grande de novo, voltar a ter o momento glorioso que a gente teve, né? No início do século XX mesmo, só para você sentir o quão Salvador tinha essa tradição conservadora, no início do século XX, se eu salvo engano, na década de 30, um pintor tentou fazer uma exposição modernista lá da Semana de Arte Moderna no prédio da Tarde, e foi muito mal recebida pelo público baiano, justamente porque é uma coisa que é uma ruptura muito grande. Eu não gosto, né, da arte modernista, eu acho que ela quebra muito, eu acho que ela é um caminho para o progressismo também. A Semana de Arte Moderna, eu acho que não foi boa para a cultura do Brasil. Eram pensadores muito equivocados, né? E ela foi muito mal recebida aqui na Bahia. Porque eles criaram, eles reforçaram muito a tradição depreciativa, que depois Sérgio Buarque de Holanda vai tratar de, exato. de reforçar de vez. Isso tudo eu explico no meu livro. A questão, eu só preciso fazer uma observação, Léo, porque eu tenho meus compromissos também, meus compromissos pessoais. Não é isso, não. Eu tenho que fazer algumas observações. Quando você falou da família e coisa e tal, todo mundo sabe de quem você está falando. Eu tenho laços com a família também e tenho uma avaliação de que, claro, tudo tem sua complexidade, tem seus dois lados. Da mesma forma, eu tenho todo um trabalho sobre o Carnaval, já fui presidente da Comissão do Carnaval no Conselho Estadual de Cultura. Eu acho que o axé tem seus aspectos positivos também, de industrialização da música baiana, geração de emprego e tal, né? E outros aspectos também culturais. Nem todo mundo aderiu ao discurso hedonista, né? Não, eu acho que o axé está um pouco fora disso aí do marxismo cultural, viu, Aurélio? Eu falei mais dos anos 60, o axé está nos anos 80. Ótimo. Não, beleza. Eu falei daquela parte ali dos anos 70, então, bem da Jovem Guarda, o axé é mais dos anos 80. E com relação à família, eu, claro, vou votar em César Leite, sou um apoiador de César Leite, já não escondo isso de ninguém. Além de tudo, é um grande amigo. Mas eu prefiro assim não tocar totalmente, até porque eu tenho respeito, né, pela família. Claro. E pelo que fizeram também. Teve coisas, aspectos negativos e positivos. Né? E se a gente a gente perdeu muitas indústrias, mas ganhou o polo, por exemplo, também, que é uma coisa importante, que está aí o polo ainda até hoje, o polo de Camaçari. Que a gente tem que revitalizar, que tem que reforçar, que tem todo um trabalho para fazer para a Bahia retomar, e o nosso interior, principalmente, né? Você falou de Ilhéus aí, realmente, eu já morei no interior, já morei em várias posições no interior, tirando o Oeste, que o Oeste o Oeste da Bahia é uma coisa linda, né? Uma coisa linda. Rapaz, extremamente conservadora. Tem que ver para crer o pensamento conservador lá. Eu morei em Barreiras, meu filho mais velho nasceu em Barreiras. Gente, que coisa linda, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, aí a região, Formosa do Rio Preto, São Desidério, toda essa região correntina, é uma Rosário, coisa admirável. Exato. Então a gente tem essas coisas bonitas, mas a gente tem que resgatar muito da tradição que a gente perdeu, nossos melhores lugares do interior, coisas lindas como Rio de Contas, como Caetité, tradições fantásticas que eu tenho sempre como conselheiro defendido, que eu tenho apoiado tanto quanto possível. Quero muito estar nessas regiões, quero fazer por essas regiões o que tenho feito pela história de Salvador. Essa é uma missão que eu me dou, de resgatar essa história, para que você colocou muito bem, a gente resgatar o que a gente teve de bom, para a gente resgatar a autoestima da gente aqui. Exato. A autoestima do baiano, porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas por esse hedonismo que você fala. Esse hedonismo tem que ser combatido, isso é uma receita de infelicidade. Epicurismo, né? Aquela coisa de a felicidade não é. Nós cristãos sabemos que a felicidade não é fugir da dor, pelo contrário. É degradação humana esse hedonismo. Hedonismo é parte do epicurismo, que é a ideia de que fugir da dor é felicidade. Fugir da dor é o oposto da felicidade. Nós, como cristãos, sabemos, nós temos que enfrentar as nossas dores, nós temos que enfrentar as nossas adversidades, nós temos que crescer, crescer mentalmente, crescer como pessoas, depende de enfrentar nossas dificuldades, depende da gente ser adulto, né, como se diz, né? E responder por seus atos, né? Eu acho que a gente tem que responder pelo que faz. Perfeito. Isso também é uma coisa, né, Léo? Eu acho que é uma coisa que a gente também é reativo e ajuda muito. Aí eu tocar no último tema para a gente tentar caminhar para o encerramento. Você defende a liberdade, que eu defendo também enfaticamente,
e do porte de arma, né? Do direito a se defender. Nós temos uma lei no Brasil, isso foi influenciado pela esquerda, pelo corporativismo do judiciário, da OAB, que você tem uma pessoa estupra alguém. É muito difícil denunciar o estuprador. É muito difícil apurar o estupro. É muito difícil condenar. O nosso judiciário não funciona para isso. E aí você condena, o cara passa 1 ano de pena e sai da cadeia para estuprar mais gente, para acabar com a vida das nossas mulheres. Essa gente diz que está defendendo nossas mulheres. Pois é. Pois é. Pois é, é um absurdo. Eu sou CAC, né? Eu sou atirador esportivo, sou um sujeito armado. Infelizmente, o Estado me nega o direito do porte, que está na Constituição, para os CACs, né? Mas arbitrariamente o Estado me nega isso por conta da ala progressista aí, né? Do Judiciário, do Congresso, enfim. Eu poderia estar portando minha arma pela Constituição, mas ultimamente a Constituição, depois que o PT entrou aí, parece que a Constituição, que eu nem gosto muito, né? Eu acho que é uma aberração, mas ainda assim, se ela fosse seguida à risca, ela seria melhor do que o que a gente vive hoje, né? Então, eu sou totalmente a favor do armamento. Eu acho que, inclusive, toda mulher deveria andar armada para evitar estupro. Não, eu digo mais. Eu sou a favor, eu não sou estatista, você sabe que eu sou um liberal em economia, como todos nós somos liberais em economia, ainda bem que o nosso conservadorismo brasileiro é liberal em economia. Mas eu acho que o Estado deveria dar treinamento às mulheres. Devia. Como é Israel, vai lá e dá treinamento. Eu quero ver, vai ver o índice de estupro em Israel. É insignificante. Por quê? Porque a mulher é treinada a atirar para matar. Como o Estado. E que é o que tem que fazer com o estuprador. O estuprador, quando a mulher se depara com o estuprador, tem que dar um tiro na cabeça mesmo. Tem, e acabou. E como na Suíça, né? A Suíça, ela também, a Suíça é outro exemplo. Dá treinamento, o Estado promove festivais anuais de tiro, e você, acima de 21 anos, você é obrigado a ter um fuzil em casa e saber operar ele para ajudar a defender o país, né? Inclusive, foi por isso que Hitler desviou da Suíça e não invadiu, porque a população estava armada. Eles diziam, o exército de Hitler é o dobro da população da Suíça, mas a gente só precisa de 2 tiros cada um para dar conta deles. Exatamente. Quem está em posição de defesa e está bem armado. Porque exatamente, conhece o território, está bem armado, então assim, a população livre e a população que está armada. A população que está desarmada, ela está à mercê da tirania e à mercê da bandidagem. E tem pesquisas nos Estados Unidos, já escrevi artigos sobre isso, Léo, que mostram que a mulher dificilmente usa arma para agredir, para atacar. Ela usa a arma para defender a si e a terceiros. A terceiros inocentes, né? Ela faz a legítima defesa própria e de terceiros. Então a gente deveria incentivar, né? Eu admiro uma mulher com uma pistola na mão, botando ordem na coisa, né? Se faz. E assim, eu sou da época, eu não sou tão novo assim, eu sou da época de que você entrava na mesbla do shopping bar ali e saía com a arma na cintura, entendeu? As armas ficavam nas vitrines das lojas. Né? Você não precisava nem de porte, você só precisava de uma arma registrada para andar armada. E a violência era muito menor, entendeu? Como é nos Estados Unidos, como é na Suíça. Eu tenho exemplo em casa, viu, Aurélio? Eu tenho um exemplo em casa, porque quando a gente era menino, a gente morava ali nos arredores da rua Valdemar Falcão, no início dos anos 80, era muito deserto ali, era muita Mata Atlântica, e a gente morava numa casa isolada, meu pai trabalhava depois do Bom Pastor era tudo mato. Né? E meu pai trabalhava e minha mãe ficava sozinha com 3 crianças em casa, e um dia uma pessoa invadiu a casa e minha mãe teve que pegar a arma e se defender. Imagine, eu poderia nem estar aqui agora se minha mãe não tivesse armada naquele momento, no início dos anos 80, entendeu? O cara invadiu a casa, entrou a casa, entendeu? E minha mãe espantou um vagabundo que entrou dentro da nossa casa com a arma, com um revólver 38, entendeu? Eu tenho um exemplo disso em casa. Então, assim, eu poderia nem estar aqui conversando com você hoje se minha mãe, naquele momento, não tivesse armada, entendeu? Nessa época, né, até o desarmamento, todo mundo andava armado. Era comum você andar com a arma no carro. Tinha um carro chamado Miura, que vinha até com coldre para você colocar sua arma. E não tinha essa matança que os desarmamentistas falam que se liberar vai ter. Era ao contrário. Menos homicídios e principalmente menos estupro.
menos crimes, entendeu? Porque o estupro também estraga uma sociedade, o estupro também contribui. Quer dizer, essas pessoas falam cultura do estupro, mas eles são responsáveis pela cultura do estupro, diretamente responsáveis ao privar a mulher de defesa. Né? Pois é, exatamente. E assim, minha mãe treinava tiro com meu pai, né, para poder saber se defender no quintal de casa, que a gente morava numa casa, tinha um quintal, botava lá e treinava tiro, porra. O quintal era uma mata, entendeu? A gente ia para o interior, para a fazenda do meu avô, eu treinava tiro, entendeu? Então, assim, você era armado, você podia usar sua arma, você podia treinar, então, assim, e o Brasil era muito melhor, muito mais pacífico. As armas eram baratas, aí a pessoa, o pobre não vai ter arma. Pô, a arma era barata, velho. O pobre tinha arma, porque a arma era barata. A arma no Brasil é cara por conta de imposto do governo, que o governo do PT taxou as armas e deixou as armas caras, entendeu? A arma é barato, entendeu? Uma pistola que hoje custa 10 mil reais aqui, na época o equivalente podia custar R$ 1.500. É mais barato do que uma TV de 50 polegadas que você entra numa comunidade aí, qualquer casinha tem, entendeu? Então, a arma é uma coisa acessível. No Brasil, ela não é acessível, ela é cara simplesmente porque o governo do PT taxou as armas de uma forma para ninguém ter, entendeu? Então, é tudo falácia, tudo falácia. Você vê nos Estados Unidos uma pistola brasileira que aqui custa 8 mil reais, Taurus, né? Lá nos Estados Unidos custa 200, 300 dólares, pô. Entendeu? Uma pistola que é fabricada aqui, entendeu? Então, não tem sentido isso. Não tem sentido isso. É simplesmente para desarmar a população mesmo e gerar o caos, entendeu? Todo mundo ficar... E aí você vê hoje o exército do tráfico no Rio de Janeiro com um contingente maior do que a polícia militar, e você sabendo que tem mercenários lá treinando os traficantes, e o STF barra a polícia de subir o morro. Pô, que é isso, velho? A gente tá vivendo num lugar... Eu jamais poderia imaginar em vida que tivesse vivendo esses absurdos. E esses absurdos são causados simplesmente pela mente, pela ideologia e por ações progressistas, né? Que querem gerar o caos, querem escravizar as pessoas e querem que você se lasque, né? E eles fiquem no poder para sempre. Beleza. Léo, a gente já passou de 1h10 de programa. Não, beleza, é normal. A conversa boa se estende. Quando a conversa é boa, ela rende, né? Exatamente. Mas eu queria deixar então para suas considerações finais aí, falar à vontade para o público do meu canal aí, saber que a gente está alinhado, né? Um público que também vê muito da história de Salvador aí, que tem sido o carro-chefe do canal também. Então, fica à vontade aí. Pô, Aurélio, eu só tenho aqui a agradecer, né, essa oportunidade, essa conversa aqui fantástica, né? Você falou aí, fico muito honrado de dizer que sempre que conversa comigo, está sempre aprendendo. Eu digo o mesmo, né? Sempre que leio os seus livros, sempre aprendo muito. Eu que sou um amante da história, né? Seus livros realmente é uma riqueza muito grande para a gente. Tenho que agradecer muito aí por suas obras e falar que a gente está junto aí nessa luta para resgatar, né, a época glória a época áurea, né, dessa nossa amada terra, que é a Bahia, e avançar aí sempre com conservadorismo para combater esse mal que é o progressismo no mundo, né? Conte comigo aí sempre, estou aí à disposição, estamos juntos sempre. Agradecer a audiência aí do pessoal do seu canal, né? E, enfim, se quiser, pode fazer o comercial aí das minhas redes sociais. Deve. Se quiser me seguir aí nas redes sociais, tem lá no Facebook, Léo Pirão, no Twitter, Léo Pirão também, e no Instagram, Léo Pirão Oficial, com 2 Fs, e no Parler, Léo Pirão também. Aí vocês me acham, viu? Maravilha, mas é isso aí, obrigado. Maravilha. Tamo junto sempre. Valeu, grande abraço. Abraço, Aurélio. Tamo junto aí. Valeu.